Já imaginaste começares agora um negócio e criares uma máquina de fazer dinheiro? Inclusive no teu trabalho, poderes ajudar um empresário, ou seja, o teu patrão, a vender mais e seres recompensado por isso? Pois é isso mesmo que eu vou falar hoje neste episódio, de o resumo de um livro que eu adoro, que é A Verdadeira Máquina de Fazer Dinheiro, do Chet Holmes. O que é que este livro tem de especial? Bom, eu já li bastantes livros. Uma coisa que é muito importante numa jornada de um empreendedor, de um empresário, de alguém que se lança com um produto, um serviço, é estudar e aplicar aquilo que estuda. Eu estou sempre a defender que se tu não estudas e não aplicas imediatamente o que estás a estudar, estás tramado. É só desperdício de tempo. E o que é que este livro tem de especial? É exatamente isso que eu te vou falar agora. Vou-te fazer um resumo e vou-te dar a chave mais poderosa deste livro. E vou já começar a falar disso. Vou dar-te o resumo e, consequentemente, vou-te falar dos insights maiores que eu tirei para o meu negócio, inclusive para evoluir o meu modelo de negócio e ajudar os empresários que nós temos estado a acompanhar. Inclusive, conta a história de, numa empresa que nós estamos, em 15 dias, eles faturaram mais de 70 mil euros. Ainda ontem partilhei um post com a fatura do dia em que eles tinham aproximadamente 5 mil euros de faturação do dia. E eles estão a faturar em média entre 2 mil a 5 mil euros. Quando em 8 meses faturaram aproximadamente o mesmo. Ou seja, o que eu te vou falar aqui é de facto o que é que a mensagem que o Chet Holmes passa neste livro. Em inglês é o The Ultimate Sales Machine. Este livro foi escrito em 2007. Apesar de terem passado 13 anos, continuo a considerar que é dos melhores livros sobre negócios, sobre empreendedorismo e principalmente para quem tem um negócio, quem tem uma empresa, tem que o ler obrigatoriamente. Eu recomendo que o faça. E o que é que este livro fala? Bom, há uma coisa que é muito gira, que é os negócios são complicados ou aparentam ser complicados. E todo o empresário ou toda a pessoa que decide iniciar-se como empresário, muitas vezes tem a ver com uma destas duas razões. A primeira é porque está farto de receber ordens, a segunda é achar que se vai lançar algum negócio vai ter liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade de escolhas. Pois não é verdade. Okay? E isto tem a ver com o quê? Porque nós, quando nos lançamos no mundo dos negócios, achamos que queremos trabalhar muito duro, muitas horas, todos os dias. E a verdade é que os empresários, aproximadamente 90%, estão aproximadamente 16, 18 horas por dia a trabalhar para o seu negócio e não a trabalhar no seu negócio. E é isto que eu te vou falar. Pronto. E há uma frase-chave na introdução deste livro que para mim diz tudo. Não é fazeres 1000 coisas 12 vezes que te vão dar uma competência, mas sim fazer 12 coisas muitas vezes que te vão dar muitas competências. O que é que o Chet Holmes quer dizer com isto? Com esta frase? Esta frase é poderosíssima. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer exatamente a criação de rotinas poderosas. O que é que ele diz? Que não é preciso para ter um negócio, para ser um melhor profissional, para ser freelancer, para tu, inclusive, é seres promovido na tua empresa, não é preciso teres 1001 competências, mas sim compreenderes 12 competências e repetires consistentemente. E eu agora vou-te falar dessas 12 competências que ele fala e depois vou-te, no final, falar dos insights mais poderosos que este livro traz, mesmo tendo 13 anos e que o mundo todo económico mudou, ou pelo menos a entrega de que nós fazemos, porque eu chamo nesta fase a economia e o marketing 4.0. Ou seja, a economia 4.0 que tem a ver com marketing e vendas 4.0. Okay? Então, assente nesta frase das 12 coisas 1000 vezes, em vez de fazeres 1000 coisas 12 vezes, vou começar pelo primeiro ponto das 12 coisas. Ele dá uns números muito giros, e estão aqui no livro. Eu não vou dizer exatamente como ele os diz, mas vou-te falar de o que é que isto quer dizer. Okay? O primeiro ponto tem a ver com produtividade. Ele começa logo com a produtividade. E o que é que ele quer dizer com produtividade? É importante que tu definas atualmente as 6 tarefas críticas que vão aumentar os resultados, seja na tua vida profissional, seja na tua vida pessoal, seja na tua saúde, seja na tua empresa.
ok? E porquê é que ele fala disto? Porque o que acontece às pessoas é que têm tanta informação, são bombardeados. Está aqui, olha, agora estou aqui a gravar no telemóvel, que caem notificações, caem mails, caem mensagens e eu sou facilmente distraído. E esqueço-me exatamente das minhas 6 tarefas críticas. Inclusive, na primeira fase de intervenção que nós fazemos nas empresas, a primeira coisa que nós fazemos é criar um calendário de tarefas onde nós acompanhamos em tempo real se as tarefas estão a ser executadas consistentemente. Ou seja, a produtividade é tu executares as tarefas produtivas, leia-se produtivas que geram um resultado. Por exemplo, estares a ouvir esta comunicação não é produtivo, apesar de tu achares que é, há uma diferença. Vai-te aumentar a capacidade de tu poderes ser mais produtivo. Okay? E isto é importante que tu percebas esta diferença. Mas as tarefas produtivas são aquelas que vão gerar um resultado. E leia esse resultado como, em última instância, vendas, mais saúde, melhores relações. Isto conforme a área que tu estejas a trabalhar. Okay? É crítico que as saibas avaliar e é crítico que saibas exatamente os resultados para cada uma delas e que tu, inclusive, vás consistentemente avaliando em tempo real. Há uma coisa que nós introduzimos sempre nas empresas, que eu já vou falar mais à frente, mas que é a avaliação em tempo real das tarefas que estão a acontecer. Como eu te disse, nós temos uma aplicação onde introduzimos o empresário nessa aplicação e, consequentemente, acompanhamos o que ele está a fazer. Nós acompanhamos diariamente todas as empresas, os empresários e as suas equipas, diariamente a ver se estão consistentemente a ter resultados e a executar aquilo que nós dissemos que vai dar resultado. Porque esta é a primeira fase de intervenção. Eles acreditarem naquilo que nós vamos transformar e aquilo que vamos introduzir. Consequência disto, o exemplo que eu te dei, da empresa que em 15 dias faturou 70 mil euros. Mais de 70 mil euros, porque não estou a contabilizar com a faturação de hoje, que ainda nem sequer a recebi e vou recebê-la no final do dia, porque já se criou esse hábito de todos os dias eu receber essa faturação. Okay? Isto para eu poder também controlar nas minhas métricas de resultados. O segundo ponto, ou seja, recapitulando, o primeiro ponto, produtividade. É importante que tu percebas que a produtividade é muito mais do que questão de tempo. A produtividade é tu, de facto, fazer tarefas que vão gerar valor, que vão gerar resultados e que, consequentemente, tu possas avaliar. Como eu te disse, nós analisamos ao pormenor a produtividade, tanto nossa como dos empresários que acompanhamos. No segundo ponto que ele fala, ele dá-lhe um nome muito giro, que é implementação de padrões superiores e treino regular. O que é que isto quer dizer? É a formação contínua. Bom, vou dar o exemplo de outra empresa que nós estamos. Nós normalmente analisamos o organograma e uma das coisas que nós fazemos é dentro do organograma, e nós sabemos que no organograma, a maioria das empresas atualmente, o empresário está na base do organograma porque é técnico e é também vendedor e é comercial e faz o marketing e faz uma série de coisas e mesmo que tenha equipas, e esta empresa em específico que eu te vou falar tem 15 funcionários e o empresário está cá em baixo com eles todos. E há uma diferença em que o empresário não tem que estar cá em baixo, o empresário tem que estar cá em cima e alavancar a empresa, mas isto são outros assuntos. Falando objetivamente deste segundo ponto da formação contínua, o que nós fizemos, por exemplo, nessa empresa em específico foi fazer reuniões individuais com todos os elementos da equipa e descobrir. Porquê? Porque nós queríamos saber o que é que eles sabiam fazer, o que é que não sabiam fazer e o que é que gostariam de ver implementado ou fazer na empresa. E o que descobrimos é que havia um dos elementos que era bastante apaixonado pela formação. E então, e sentia que era um dos problemas da empresa é não haver formação das várias áreas que a empresa engloba e poderem cada um transmitir o seu conhecimento. Ok, e isto era um desejo que este elemento tinha, e então nós demos-lhe o papel real, de ser a responsável da formação dentro da empresa. Ou seja, nesta primeira fase vai ser feito uma vez por mês formação para a equipa de acordo com os problemas que a própria empresa está a viver na técnica, na execução da técnica que a empresa presta, ou seja, o produto e o serviço que a empresa presta. Na técnica. Porquê? Porque quanto melhor tu conheceres os produtos e os serviços da tua empresa e os elementos da tua empresa os conhecerem, melhor vão ser vendidos. E porquê? Porque isto é as vendas do marketing do século XXI. É o marketing e vendas do século XXI, como eles chamam. Mas já vou a esse ponto.
Okay? É a formação contínua, é criares um plano, e isto é a formação interna. E depois é a formação externa. É saberes exatamente, tu como empresário e a tua equipa, saberem exatamente que não tem que só viver da formação interna. Muitas vezes temos que ir buscar conhecimento ao outro lado. Eu dou-te o meu exemplo. Eu, para além do MBA, estou em negócios, eu estou constantemente à procura de formação para executar imediatamente e para poder criar também formação interna para a minha equipa. Para além disso, eu estou sempre à procura das novas informações de quem é especialista. Para quê? Para eu ter uma noção geral e, consequentemente, poder nomear alguém para esse cargo. Okay? É importante que tu estejas sempre à procura, porque para tu seres o melhor profissional, seja em que área for, tu tens de estar em constante formação e execução consistente. Okay? Lembra-te sempre, as 12 coisas básicas que podes fazer 1000 vezes. E isto é a grande mensagem deste livro. O terceiro é as reuniões efetivas. Se há uma coisa que nós. Eu vou-te dizendo os títulos que ele dá a cada uma deles, que chama-lhe as reuniões eficazes, que é como trabalhar em conjunto e melhorar as skills e as competências e os aspectos da tua empresa em formação, em formato de workshops. Ou seja, neste momento, a maioria das empresas em Portugal, vou falar em Portugal especificamente, mas no mundo, está a sofrer bastante com um fenómeno global que se chama Covid-19. E estão focados no problema que é o Covid-19 e estão à espera que alguém o resolva, em vez de verem as oportunidades que existem. E uma das oportunidades é inclusive poderem dar o salto para o marketing digital à séria. Não é o que está a acontecer agora, mas eu também já vou a esse ponto mais especificamente. Ou seja, o que acontece é que há um problema e lança-se para a solução, mas mal. E a importância é criar reuniões eficazes. E que reuniões eficazes são estas? Em primeiro lugar, é reuniões do aspecto de consistência do que for planeado, ou seja, a avaliação dos resultados. Por exemplo, nós sempre que entramos numa empresa, a primeira medida que implementamos é a reunião diária. Que reunião é esta? É a reunião de briefing e de debriefing. O que é que eu quero dizer com isto? É a reunião de análise dos resultados do dia anterior, okay? Em que está toda a equipa patente nesses resultados, que resultados obtiveram, que bonificações tiveram. Ou seja, permeias as pessoas nessa reunião. É fulcral que isso aconteça todos os dias. Depois temos as reuniões semanais, e são 5 minutos. Okay? Não são mais que isto, são 5 minutos. As pessoas chegarem 5 minutos mais cedo, fazer-se a reunião, iniciar-se o dia em modo produtivo. Lembra-te, ponto 1, produtividade. Para além disto, recorda-te de uma coisa. Tu tens que analisar consistentemente os teus resultados. Então, ao fim da semana, seja à sexta-feira, seja no início da semana, deves reunir com a tua equipa de liderança. Se não tens equipa de liderança, deverás reunir com a pessoa que está mais próximo de ti da tua equipa. Se não tens equipa, deverás reunir contigo mesmo e analisares a semana toda numa reunião um bocadinho mais longa. Esta reunião eu recomendo 15 a 30 minutos. Para quê? Para analisares a semana toda no seu total, veres o resultado efetivo e ver se te aproxima daquilo que tu traçaste como o objetivo principal no teu plano de negócios. Okay? Ou no teu plano de ação. O quarto é converter-te ou transformar-te num estratega. Okay? E ele chama-lhe mesmo como tornar-se um brilhante estratega. É o título que ele dá a esse quarto ponto ou quarto passo para transformares a tua empresa na verdadeira máquina de fazer dinheiro, ou em inglês, The Ultimate Sales Machine. Okay? E o que é que ele quer dizer com isto? É conseguires transformar-te em empreendedor, em visão de empreendedor. Ou seja, teres objetivos a longo prazo, saberes exatamente onde tu queres estar e saberes exatamente a visão que tu tens. Okay? Eu tenho um artigo no blog que se chama Como Testar e Implementar um Modelo de Negócios. E eu falo exatamente disso. Porquê? Porque num modelo de negócios tu vais criar essa visão de longo prazo e vais criar o que é que tu desejas que o teu produto ou serviço melhore no mercado. E é isso que ele faz exatamente nesse ponto. E um estratega é isso. Ele analisa o que está a acontecer, chega mais à frente, vê exatamente o que é necessário para o mercado e depois transforma isto e constrói isto no que eu chamo as tarefas diárias. Ou seja, ele sabe exatamente onde quer chegar, a visão, sabe exatamente o que vai resolver, a missão,
E então traça objetivos de longo prazo a 10 anos, traça objetivos a 5 anos, que é o meio caminho daquela grande missão e visão, e traça objetivos anuais. E destes objetivos anuais, converte-os em planos de 90 dias. Estes planos de 90 dias são os objetivos a curto prazo que vão levar-te mais próximo daquilo que tu pretendes. Por exemplo, nós nesta fase, numa das empresas que também estamos a trabalhar, a faturação também caiu e o grande objetivo deste trimestre é reativar todos os clientes que existiram na empresa. Este é o plano de urgência. Como? Fazendo um marketing muito poderoso. E eu já estou a falar disto do ponto 7, ainda estamos no ponto 4, que é o estratégia. E isto é ser estratégia, é ver exatamente onde é que nós podemos servir o nosso cliente ideal. E falando do nosso cliente ideal, antes nós temos que encontrar o que se chama o nosso colaborador ideal. E este é o ponto 5, que se chama contratar superestrelas. O Chet Holmes aqui é muito atrevido. Fez algo que eu nunca tinha visto. Inclusive, era assim que eu falava com as pessoas, mas eu fazia de uma forma diferente e ele de facto deu-me insights muito poderosos relativamente a isso. Ou seja, o que ele considera que é uma superestrela é alguém que de facto se considera uma superestrela. E o que é que ele faz? Ele diz que como recrutar pessoas que vão gerar valor na tua empresa, que vão garantir vendas na tua empresa, que vão garantir um serviço de excelência e, ao mesmo tempo, são eles a empresa em si. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isto? São pessoas que não trabalham pelo salário, não trabalham pela sua competência, mas estão sempre à procura de mais. O que tipo de pessoas é estas? São as superestrelas. Quantas superestrelas há no mercado? Não faço ideia. Nem sei se tu és uma superestrela. Não faço ideia. Okay? A verdade é que as superestrelas são criadas. Ninguém nasce superestrela. O próprio Ronaldo não nasceu superestrela. Treina-se. Okay? E então ele faz uma proposta muito interessante. Ou seja, ele dá... O livro todo tem muitos exercícios. Recomendo que o leias. Que faças os exercícios. Os exercícios em si criam o que se chama uma aprendizagem instantânea para ti. Mas este exercício é muito giro. É a forma do copy. Ou seja, a forma como ele constrói um anúncio de vendas. E ele começa logo com a frase. Estamos à procura de superestrelas. Superestrelas que podem ganhar entre X euros ao ano e X euros ao ano. Em média, as nossas superestrelas ganham X euros ao ano. Okay? Ele não fala em salários, não fala em valores totais. E, consequência, ele depois desconstrói este copy e diz que não interessa a idade que tenhas, não interessa a formação que tenhas, interessa sim é se te consideras uma superestrela. Podes falar da tua empresa, do teu produto, do teu negócio, da tua ideia, daquilo que tu fazes. No entanto, ele diz, e podes falar disso no copy e deves até falar, para ver se esta pessoa é realmente uma superestrela, porque ela vai logo investigar o que é que a tua empresa faz, o que é que o teu negócio faz, o que é que tu como empresário no individual fazes. Okay? E, consequentemente, aí vais ter o que eu chamo apenas 3% de respostas. Ou seja, o grande problema dos empresários hoje em dia é contratar pessoas que sejam de facto uma mais-valia para a empresa. O que, inclusive, é um risco para ele contratar pessoas que não venham trazer mais-valia. E então aqui tu estás a minimizar o risco, estás a fazer com que o teu tempo seja mais valioso e estás a fazer com que o teu anúncio seja mais eficiente. Porquê? Porque vais receber menos contactos. Depois ele faz uma proposta muito, muito, muito interessante, que é a pessoa manda-te então as credenciais todas e tu rejeitas a pessoa. E aqui tu vais ver se ela é uma super estrela. Okay? Eu inclusive já fazia isto, por exemplo, quando procurava emprego, sempre que era rejeitado eu respondia ao e-mail e dizia sempre que a pessoa tinha cometido um erro. Inclusive foi numa destas abordagens que eu consegui, numa altura, chegar a um cargo de direção na minha vida como trabalhador por conta de outrem. Porque fui arrojado ao ponto, e não sou melhor que ninguém, atenção, apenas fui arrojado. Okay? Fui arrojado ao ponto de responder ao e-mail que recebi e dizer que eles tinham acabado de cometer um grande erro. E dei as minhas razões, ou seja, fiz uma carta de vendas. E é o que ele propõe, rejeita a pessoa. Neste primeiro e-mail, rejeita a pessoa. E se a pessoa te responder, então marcas um segundo momento. E este segundo momento é fazer uma chamada telefónica. Isto é o que ele recomenda. Obviamente deves testar. O que eu vejo em termos de anúncios é tudo anúncios iguais e muito pouco eficazes. É a minha ótica.
É a minha ótica. São todos anúncios iguais, é o que eu chamo o recrutamento do século XX. Isto para mim, apesar de ser sido descrito já há 13 anos atrás, isto para mim é recrutamento do século XXI. É qualificação na hora. Tu vais encontrar aquela pessoa que tu realmente queres na empresa. Obviamente depois deves criar os teus formulários da forma como tu, e nós também ensinamos esses empresários para criarem formulários de forma a poderem qualificar, inclusive ver se aquela pessoa se adequa à cultura da empresa, ok? Ou seja, ele, como eu te disse, e voltando outra vez ao tema central, ele no ponto 2 desse recrutamento faz então a marcação de uma chamada àquela hora e pede para a pessoa responder aquele e-mail. E a pessoa, se não atende, também está excluída. Ou seja, vão ser algumas excluídas pelo caminho. Ele diz que é preciso que 8 pessoas te respondam para tu encontrares uma superestrela. Isto é a média dele. Não sei se é real, deves testar. A mim está-me a acontecer em menos, tenho tido a sorte, está-me a acontecer em menos tentativas, mas talvez seja sorte. É a minha ótica. Okay? Talvez seja sorte. Ainda não tive um volume como ele teve para poder afirmar isto. Vou ter agora até ao final do ano, com as empresas que estamos a trabalhar, aí já terei métricas e dados precisos para te dar realmente se são as tais 8 interações ou 8 respostas para encontrar tal superestrela. Depois da marcação da chamada, é uma chamada só para perceber se é uma superestrela e a pergunta começa: porquê é que eu haveria de contratar? Porque eu pedi uma superestrela. E a pessoa, normalmente o que ele diz é que 90% das pessoas que atendem esta chamada é mas para que cargo se trata? E ele diz: não foi isso que eu lhe perguntei, só apenas lhe perguntei superestrela. O cargo saberá quando eu chamar para a reunião geral, se tiver as competências para tal. Okay? E se a pessoa só quiser saber do cargo, não é uma superestrela. Está apenas focada nas suas competências, as suas hard skills. Okay? Mas recomendo que vejas isto porque é uma forma de recrutamento brutal. E a forma como ele qualifica as pessoas, no final ele encontra. Tu queres encontrar pessoas com um ego forte e que sabem se vender e que sabem e que lutam por um posto. É esta pessoa que tu queres. É uma pessoa altamente motivada, que não está à espera de ti para nada, ela vai e faz. Okay? Depois, o sexto ponto pá, isto cada vez se ouve mais e fala-se mais, que é com identificares efetivamente o teu comprador ideal. É o que a nova tendência do marketing lhe chama como avatar. Aqui de facto vais definir exatamente aquela pessoa, como é que ela tem as características, o que é que ela faz e como é que ela chegava até ti. Porquê? Porque tu vais construir uma coisa que ele depois diz que se chama o discurso estádio. Porque isto irá depois para o ponto 7, que é a tua estratégia de marketing. E esse discurso estádio vai falar dos benefícios que tu agregas ao teu cliente ideal. E recomendo que tu faças o exercício do avatar. Se estás aqui agora e estás a ouvir e dizes que são todas as pessoas o teu cliente ideal, então estás no sítio errado, é um jogo que não é para ti. Ok? Não há, cada vez, isso foi marketing e vendas do século XX. Neste momento, no século XXI, cada vez mais já não há outbound marketing, que é para massas, mas sim inbound marketing, que é para nichos. Aquela pessoa com aquela característica, que tem aquela idade, que tem aquele salário, que tem, e é isto que é o nicho, e é assim que tu constróis o avatar para criares um nicho que se chama um segmento de mercado. Okay? E ele faz este exercício e recomenda que tu faças também, e tem perguntas poderosas para tu construires. Okay? Depois, o sétimo ponto, já vamos dos 7 dos 12, tem uma estratégia de marketing eficaz. E estamos a falar que é um livro de 2007. Obviamente que todas as estratégias que ele fala ali na zona do marketing eficaz são estratégias que provavelmente hoje já não resultam, porque ele fala de flyers, fala de fax, fala de cartas, e hoje em dia tu tens que ver isto com o século XXI, que é o marketing digital. E o marketing digital é gigantesco. Okay? Apesar de ser um livro com 13 anos, já tem quase mais de 13 anos, está mesmo quase a ultrapassar, continua a ser muito atual. Porquê? Porque de facto as estratégias que ele dá são altamente poderosas. E ele tem uma coisa: depois de teres definido o teu cliente ideal e teres uma estratégia de marketing, tu não vais vender. Tu vais criar um marketing tão eficaz que ele vende por si só. Eu tenho um artigo que se chama Marketing e Vendas. Tem a ver com o marketing e vendas, o motor e o combustível. Que eu falo exatamente disso, de como construir um canal, uma comunicação que vai ajudar realmente o teu nicho. Vai ajudar o teu cliente ideal. Consequência, tu ajudas tanto ele que, das duas uma, ou ele vai-te comprar quando precisar a ti, ou ele vai-te recomendar a ti porque tu o ajudaste.
E isto é o marketing do século XXI. E criares ser tão, mas tão poderoso que não precisas de vender a ninguém. O produto em si vende-se por si porque tu entregaste uma mensagem muito forte. Inclusive, ele neste ponto faz... Ele fala aqui já do discurso de Estado, porque basicamente o que ele fala é: imagina uma audiência de 100 pessoas, em que destas 100 pessoas, 3 pessoas apenas tinham que comprar aquilo que tu tens para vender, porque eles sabem que precisam daquilo e querem aquilo. Temos 7 pessoas dentro desta audiência que sabem que precisam daquilo, mas não te querem comprar ainda, porque acham caro ou porque ainda não, ou têm alguma dúvida. Depois tens 30% das pessoas que sabem que precisam daquilo, mas acham que não é a altura certa, ou não é para eles agora. Depois tens outros 30% de pessoas que não sabem que tu existias, não acham que precisam daquilo, e inclusive não estão nem aí. E depois tens outros 30% de pessoas que estão perdidos e dizem: What? O que é que eu estou aqui a fazer? Okay? Ou seja, estamos a falar que o que ele chama a pirâmide dos Sherlock Holmes, que é uma pirâmide que, se invertido, chama-se o funil de marketing e de vendas. Naquele artigo que eu te falei do marketing e vendas do século XXI, okay? Eu falo exatamente do que é um funil de marketing e do funil de vendas de modo específico. E se compreenderes isto, tens o teu negócio já a acelerar de modos a olhos vistos. Okay? Ou seja, basicamente ele inverte e ele fala que os players todos do mercado, quem são os players todos dos mercados? Trabalhadores, empresários em nome individual, vendedores, comerciais, o marketing, os empresários, as empresas, trabalham todos apenas para 3%. Se pensarmos na realidade de Portugal, apenas, sendo que estamos a falar de 10 milhões de pessoas, apenas 300 mil pessoas estão prontas a comprar o teu produto ou serviço. Isto se tiver muito bem explicado. Okay? O que é muito pouco. Muito pouco. Ok? Pronto. E isto para dizer o quê? Este marketing, esta estratégia de marketing é para qualificar com o tempo os outros 97%. É isso mesmo. É onde ninguém está. Muitos especialistas chamam-lhe, ele não lhe chamava assim, agora chama-se assim, que é o que se chama pescar no Oceano Azul. Ouve esta palavra e procura no Google que vais encontrar as respostas, se não desviamos do tema. Pronto. Depois, o oitavo ponto está muito interligado ao anterior, que é que cria o teu material de produto ou serviço. Ou seja, aqui o que vai acontecer é que, basicamente, é o que eu chamo o tal marketing do século XXI. É, para além da tua estratégia de comunicação, teres toda uma construção, o que eu chamo o site, por exemplo, a tua cara, a tua loja, o teu blog. Okay? O blog deve estar associado ao site. Deve estar associado ao site. E é onde tu vais pôr a tua cara, vais expor o teu produto, mas não vais expor no eu. Porque a maioria das empresas, ainda hoje, no século XXI, falam de que são muito bons, que ajudaram muitas pessoas e não falam do benefício real para as pessoas. Ou seja, dou-te o exemplo outra vez da empresa que em 15 dias faturou 70 mil euros com apenas uma intervenção nossa. Foi exclusivamente da nossa intervenção? Não. Nós intervimos na empresa, modificamos a forma da equipa trabalhar e foi a equipa que executou. Ou seja, o mérito todo não é nosso, mas sim da equipa. O benefício foi para a equipa. Estas pessoas que conseguiram em 15 dias, com a nossa ajuda, faturar 70 mil euros, ganharam bónus sobre o seu salário. Ou seja, estamos a falar de pessoas que, algumas delas, este mês de setembro, algumas delas vão ganhar próximo de 2 mil euros. 2 mil euros com o mesmo número de horas. Ok? Pronto, e o benefício deve começar de dentro para fora. E lembra-te sempre, é o benefício para o outro. Como é que se faz isto? Faz-se perguntando o que é que as pessoas precisam. Sempre. E nunca aceites a primeira resposta como verdadeira. Isto é a minha opinião. Okay? Depois o nono ponto é o que eu acho genial, que é encontra os teus 100 clientes de sonho. Encontra os teus 100 clientes de sonho. Ou seja, cria uma lista de bom, e agora podes-me dizer: Sasha, eu trabalho com crianças. Ok? Procura 100 pais de sonho que gostavas de trabalhar. Trabalhas com empresas. Ok, procura as 100 empresas que adoravas trabalhar. E listas. Bom, não tens que listar 100 empresas. Eu acho que é demais. Se tiveres uma estrutura pequena, não vais dar. Por exemplo, nós nesta fase, e eu já disse isto a empresários que nos contactam todos os dias, eu não consigo trabalhar de modo efetivo
e com qualidade com mais que 10 empresas por mês, de modo contínuo. Ou seja, a nossa capacidade total neste momento é 20 empresas por mês. Se eles fazem programas de um ano, assim que eu tenho 20 empresas eu não posso trabalhar com mais nenhuma, excetuando se eu aumentar a equipa. Okay? Mas até eu ter alguém formado na equipa para poder executar consistentemente e ajudar as empresas, demorará algum tempo. Consequência, nós não conseguimos trabalhar com mais de 20 empresas. Consequência, sendo que em Portugal existem 1.200.000 empresas, apenas conseguimos trabalhar com 20 nesta fase. Okay? Por isso nós temos também a nossa lista dos 20 clientes ideais. E nós temos uma coisa que é o que ele chama o ponto 10, que aqui ele chama-lhe as competências para vendas, que é desenvolver a técnica de venda, que é, vai falar com aqueles teus 100, 20, 10 clientes de sonho. E vai falar com eles. Não esperas que eles venham. Vai falar com eles. Cria todo um marketing poderoso por trás para te dar a autoridade. Lembra-te do ponto 7. Cria toda uma necessidade da pessoa vir ter contigo e vai tu ter com o teu cliente de sonho. E mostra-lhe o que tu fazes. Vai-lhe dando benefícios. Não digas que o teu produto é o melhor. Produtos bons e serviços bons existem muitos. Mostra realmente onde tu podes fazer a diferença. É o que eu chamo a proposta de valor único. Ou aquilo que tu fazes que mais ninguém faz. Não é porque tu és um excelente engenheiro, não é porque tu és um excelente designer, não é porque tu és um excelente médico que vai ser a tua proposta de valor único. Não. É porque tu seres um solucionador de problemas. Seja o problema do teu nicho e tu sabes resolver. Ok? E desenvolve essa técnica. A técnica de vendas é teres, o que ele diz é teres um marketing poderoso. Um marketing poderoso ao ponto de ele por si vender. Qual é o problema aqui? É que 90% das pessoas e que estão agora na internet não sabem vender, porque tentam vender como vendiam antigamente. Eu tenho este produto muito bom, porque eu sou muito bom e custa isto, compra. E sabes o que acontece? Ninguém compra. Eu hoje tive um episódio muito giro, só para fechar este ponto, que telefonaram-me da DEC Proteste. E eu adoro chamadas comerciais, adoro ouvir. E prezo muito quem trabalha na área comercial, prezo mesmo muito, porque é um trabalho altamente desgastante, quando não executado de forma consistente e da forma correta. É muito desgastante. Então, basicamente, a senhora diz-me que telefona da DEC Proteste, pede-me autorização para gravar, eu claro que sim, e a seguir começa-me a falar da DEC e dos benefícios de que eu tenho, e eu fui desmanchando aquilo que ela me dava como benefício com um benefício melhor que eu já tenho. E fui-lhe desmanchando, mas ela continua, ela não me estava a ouvir, ou seja, que é o que acontece à maioria das pessoas que querem vender alguma coisa, não ouvem o outro lado. E eu sou o potencial cliente, e ela não me estava a ouvir, e só me queria pôr, mas nós fazemos isto e vai ganhar isto, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, não ouviu nada do que eu disse, e disse-lhe mesmo, admiro muito a sua persistência, admiro muito a forma como falou comigo, no entanto, tenho um ponto a apontar em si. É que não ouviu nada do que eu disse. E se tivesse ouvido com atenção, tinha-me levado de outra forma. Porque está a olhar para um guião. Está a olhar para o guião que lhe foi passado e não integrou o guião em si. Não o integrou. Ou seja, não o tornou seu. Está a ler apenas. E consequência disso está a perder. O que o Tony Robbins fala muito, e ele também fala, porque ele é um fã do Tony Robbins, do Chet Holmes, rapport. Estás a perder conexão emocional com a pessoa. É o que acontece, por exemplo, com os casais também, né? Às vezes a mulher está a falar de alhos e o marido está a falar de bugalhos. Às vezes o pai está a falar com o filho sobre alhos e o filho está a falar de bugalhos. E não há comunicação. Okay? Depois, o 11º ponto é criar relação com o teu cliente. E aqui é a melhor ferramenta de vendas, que é a relação é dar-lhe conteúdos exclusivos, dar-lhe conteúdos gratuitos, acompanhe-o consistentemente, pergunta como é que ele está. Pergunta, é o que eu estava a dizer, nós, todos os clientes que temos, acompanhamos diariamente. É a nossa proposta de valor única. Nós estamos constantemente a acompanhá-los e a fazer com que eles não se sintam sozinhos. Ou seja, um empresário me pagar 60.000 euros ano, eu tenho que fazer com que ele tenha 400, 500 mil euros de faturação. Simples assim. E como é que isto se faz? Acompanhando consistentemente. E é o que o Chet Holmes propôs. E até ele propõe ir mais além. É criar uma relação de amizade. E o que ele chama o Ultimate Challenge, ou o desafio mais ousado desta relação,
É tu conseguires que ele te convide à casa dele ou tu convidá-lo. Criar um momento de ir jantar com ele à casa dele ou à tua casa. Esse é o que eles chamam um momento alto da relação com o cliente. E ele faz isto desde antes de 2007, porque ele escreve o livro em 2007. E o 12º, que é para mim, tal como o primeiro, aquele que interliga todos os outros pontos anteriores, que é fazer e analisar objetivos. Como é que ele o chama? É tudo apostas. Basicamente o que ele pega é depois integra todos estes 11 pontos num ponto só, que é o 12º passo. Ou seja, tens que fazer, analisar e tirar conclusões todos os dias em tempo real. Ok? Isto era o que eu te queria passar deste livro. Recomendo que o leias com muita atenção. É um livro denso, são mais de 270 páginas, são aproximadamente 315 páginas. É muito difícil encontrá-lo no mercado. Penso que na Amazon não encontrarás. Só há, até agora que eu tenho encontrado em duas línguas, que é em português e em inglês. O inglês está genial e o em português está com o prefácio do Belmiro de Azevedo, que é um grande empresário. É um grande empresário, porque o Belmiro também tinha uma visão de empreendedor para além de empresário. Okay? E quais são para mim os 3 grandes insights, ou as 3 grandes aprendizagens deste livro, neste episódio sobre o resumo de livros que eu considero poderosos para quem queira melhorar as suas competências pessoais, melhorar as suas competências profissionais, ser um melhor empresário, ser um melhor empreendedor, ser um melhor profissional numa empresa. Okay? Primeiro deles é o ponto-chave é a rotina consistente. Não comeces uma coisa e não deixes de a fazer. Faz, analisa, corrige, continua a fazer. É assim que se faz. Não sejas persistente a bater numa coisa que não resulta e depois andes a culpar os outros porque não resultou. Não, é consistentemente analisa o que estás a fazer, analisa em tempo real. Eu neste momento demoro 5 minutos todos os dias, no final do dia, a analisar aquilo que eu fiz e dos clientes que nós temos. Porquê? Porque temos um sistema que nos facilita o trabalho, dá-nos exatamente em tempo real o que está a acontecer. Okay? O que nos facilita o trabalho, a tecnologia permite isso. Okay? Isto é o primeiro insight que é importante. É isto que cria o que se chama os hábitos de alta performance. O segundo, que é talvez um dos passos mais importantes, que é criares a tal lista de clientes sonhos. E vai atrás dela. Vai até eles existirem. Repara, há uma coisa que o ser humano odeia, que é a rejeição. Odeia. Eu odeio também a rejeição. Mas há uma coisa que está estudada, que tu precisas de 8 interações com uma pessoa até ela começar a gostar de ti. Ou seja, não vais falar com alguém e tentes vender o teu produto ou serviço. Não vais falar com alguém e tentes vender a tua ideia. Não. Conhece a pessoa. Vai. Por exemplo, nós temos um sistema de geração de contactos em que a pessoa, antes de nós falarmos com a pessoa que subscreveu alguma coisa nossa, ela recebe várias interações automáticas construídas por nós, de forma a quando nós ligarmos, a pessoa estar mais receptiva a ouvir a nossa mensagem. Okay? E eu recomendo que faças isto. Esse é o segundo insight. E para mim, o mais importante de todos é analisa tudo, mas mesmo tudo em tempo real. Tudo o que tu faças tens que analisar. Por isso é que a produtividade ele fala das tais 6 tarefas mais importantes. Eu até vou mais além e não te falo de 6, falo de 5. Não precisas fazer consistentemente estes 12 passos, precisas fazer pelo menos estes 3 insights que eu te falei nesta fase. Se fizeres estes 3 insights que eu te falei agora, garanto-te que vais ganhar o dinheiro todo que tu quiseres, vais ter o tempo todo que tu quiseres e vais fazer o que tu quiseres da tua vida. Houve estes 3 insights. Okay? Vai acontecer agora? Não. Mas tens que aplicar consistentemente. Esta era a mensagem que eu te queria passar da verdadeira máquina de fazer dinheiro do Chet Holmes. Era aquilo que foi a forma mais rápida de eu poder resumir este livro, que é poderosíssimo. Se puderes, compra-o. Ou compra o audiobook, faz como tu quiseres. Mas recomendo que o leias. Ok? Vemos no próximo episódio da Biblioteca do Empreendedor. Se estás a ouvir no podcast, irás ouvir outros assuntos, porque irás ouvir entrevistas, irás ouvir também histórias minhas de experiências que eu tenho, tanto da minha vida pessoal como de clientes, ou irás ouvir entrevistas do que eu chamo os super-heróis da vida real. Não estou a falar daqueles que já são multibilionários, mas aqueles da vida real, aqueles que são como tu, um pequeno empresário, um microempresário e que fizeram resultar para eles. Ok? Tenha um excelente dia e muito obrigado pelo teu tempo. Um grande abraço e vemos no próximo episódio.